Olá, tudo bem? Esse é o Papo Católico. Eu sou Daniel e nós vamos reagir, desmentir e combater o vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, que ataca a Virgem Maria, comparando ela a um ídolo. E eu vou fazer essa defesa com base no meu livro, 100 Motivos para Amar a Mãe de Deus, que você acha nas livrarias do Brasil. Ele está esgotado, mas ainda você encontra alguns exemplares na internet. Em breve colocarei links deste livro para você comprar de maneira digital e online aqui embaixo, tá bom? Não vou pôr agora no começo, mas em breve ele estará online, ok? Vamos lá, sem mais delongas, responder ao pastor Rodrigo Mocelin, que diz que Nossa Senhora é um ídolo. Vamos lá, vamos ver o que ele tem para dizer. Eu acho que vai ser sempre o mais do mesmo. Vamos lá. O nome da pregação de hoje é Maria tomando o lugar de Jesus. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, vírgula, homem. Deus está sentado no céu, no seu trono de glória. Vamos parar aqui já, começando. Ele vai citar Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos. Bom, primeiro que essa afirmação a Igreja Católica já sabe há muito tempo. Nós colocamos capítulos na Bíblia. Nós fizemos a Bíblia chegar até você. Nós escolhemos os livros que eram canônicos e que são canônicos. Nós escolhemos os livros a entrar na Sagrada Escritura. Porém, querido pastor Rodrigo Mocelin, quando a Bíblia fala de mediação aqui em Timóteo, ela está falando de mediação de salvação. Nós sabemos como católicos que o único salvador é Jesus Cristo, que o único mediador de salvação é Jesus Cristo. Mas esse argumento, esse versículo, não serve para atacar a Virgem Maria. Por que, pastor Rodrigo Mocelin? Porque a mediação da Virgem Maria para os católicos é uma mediação de graças. E quando é uma mediação de salvação, a salvação é por Jesus Cristo. É quando uma pessoa pede para você, pastor, eu tenho certeza que várias pessoas pedem para você orar pela conversão de alguém. E se o senhor pecador que está atacando a mãe de Jesus, que Jesus entregou na cruz, a João a Maria, se você está atacando a Virgem Maria, que disse sim a Deus, que é chamada de bem-aventurada entre todas as mulheres por Isabel, que ao cumprimentar Isabel fica cheia do Espírito Santo. Se as pessoas pedem para você, pastor, a intercessão, quanto mais para Maria, que foi e é a mãe de Deus. Vamos seguir. Óbvio, a gente sabe que isso é uma linguagem figurada. Deus é Espírito. Mas nós estamos aqui na Terra. E quem nos liga? Somente um que é homem, 100% homem e 100% Deus. Jesus é Deus. Só um nos liga, Jesus que é 100% homem e 100% Deus. Você está certíssimo. Em termos de salvação, Jesus é o único salvador. O problema é que esse próprio argumento se volta contra você, pastor. Se Jesus é 100% homem e 100% Deus, e ele teria que ser, e isso é um concílio definido pela Igreja Católica, se ele é 100% homem e 100% Deus, Maria gerou, embora ela não tenha gerado o Espírito de Jesus, ela era a mãe das duas naturezas de Jesus. Porque essas naturezas, segundo a teologia, são uma união hipostática, não dá para separar, é que nem café com leite. Logo, Maria, por consequência, é mãe de Deus, não é apenas mãe de Cristo, não é apenas mãe da natureza humana de Jesus. Jesus é o Deus homem. Não há nenhum como ele. É por isso que ele pode pegar nas mãos de Deus, porque ele é Deus, e ele pode pegar nas nossas mãos, porque ele também é homem. É como se fosse um tradutor que fala inglês e português. Ele pode pegar na mão do americano e ele pode pegar na mão do brasileiro e conectá-los, porque ele tem os dois idiomas. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único que tem isso. E por isso o texto diz, ele é o único mediador, o único homem que pode fazer a mediação entre Deus e nós. Entretanto, a Igreja Católica diz em seu catecismo que Maria é mediador. Ô Senhor, Deus da misericórdia. Sabe o problema de muito crente? É que pensa que uma coisa exclui a outra.
penso que o pedido de Maria, lá em João 2, para antecipar o milagre de Jesus, exclui a graça e o milagre do próprio Jesus. O problema de vocês é que vocês têm pensamento binário, ou ligado ou desligado, e vocês não conseguem ir além disso. Quando o catecismo, meu irmão querido, fala que Maria é medianeira de todas as graças, ele está falando de graças, não de salvação. Então você está atacando um espantalho da fé católica. Você não está atacando a fé católica. Quando nós chamamos Maria de medianeira, é no sentido de orar a Jesus. Apocalipse 5 diz que o céu não está vazio. João, o Evangelho de João, depois que Jesus morre na cruz, diz que os corpos de muitos santos ressuscitaram. O céu estava vazio até Jesus morrer na cruz. Por isso, Jesus desceu aos infernos para salvar as pessoas que não mereciam, entre aspas, todos nós merecíamos, mas entre aspas, não mereciam estar lá, pela sua vivência, entendeu? A salvação é um dom gratuito de Deus, sim, mas Jesus ressuscitou as pessoas. Ele disse ao ladrão, estará ainda comigo hoje no paraíso. E aquela historinha para boi dormir, do outro pastor adventista, que Jesus estava falando ainda hoje, em verdade te digo, hoje, estará comigo no paraíso, é uma história para boi dormir, porque o ladrão Jesus estava quase sem sangue, Jesus tinha apanhado, Jesus estava com o olho perfurado, Jesus tinha sido chicoteado. Ele não ia gastar energia para falar uma coisa banal, um dia estará comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então vamos seguir, vamos lá. O texto é claro. O texto é claro. Só há um mediador, Cristo Jesus, homem. Mas eles afirmam que é Maria. Maria é um dos grandes símbolos da idolatria católica, o maior símbolo. A idolatria, como eu falei para vocês semana passada, é proibida na Escritura. O primeiro mandamento declara: não tenham outros deuses. O segundo: não faça imagem e não preste culto. É óbvio que a proibição da imagem e da prestação de culto está associada, inseparável, do primeiro mandamento. Não... Os caras batem sempre na tecla de Deuteronômio 4, né? O contexto era politeísta, Deus não tinha se revelado em Jesus ainda, e evangélico é engraçado, né? Esse pastor é engraçado. Ele esquece que a Arca da Aliança tinha um querubim em cada ponta, que era uma imagem. Ele esquece que o templo construído por Salomão tinha imagens esculpidas na parede. Ele esquece que o próprio Deus mandou fazer uma serpente de bronze, ou seja, uma imagem. E que, claro, ela foi destruída quando virou ídolo. O problema, meu filho, não é ter imagem, o problema é fazer essa imagem ídolo. Agora, idolatria você não faz somente com Nossa Senhora, você faz com o seu conhecimento, você faz com dinheiro, você faz com uma caneta, você faz... Idolatria quando você coloca alguém no lugar de Deus. E Maria não quer tomar o lugar de Deus. E não deve tomar o lugar de Deus. E qualquer culto católico que coloque Nossa Senhora ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é claro que não é um culto oficial. É claro que é uma pessoa mal formada. Agora, não é porque um médico é mal formado que eu posso destruir a medicina. E é isso que vocês erram. Vocês pegam o espantalho de fé católica e pregam como se isso fosse uma verdade. Vamos continuar. Vamos lá. Outros deuses. Adoração a outros deuses sempre se manifesta através de culto a imagens. Mas, pastor, outros deuses, disse Paulo, não existem. Sim, Paulo disse que os deuses são invenção humana. É porque Maria, como divindade, é uma invenção humana. Ou demoníaca. O cara... precisa lembrar, esse pastor e outros, que levantar falso testemunho é um pecado mortal, tá? Previsto nos 10 mandamentos. Me prove no catecismo, me diga no catecismo, me prove no catecismo onde o catecismo diz para adorar Maria ou que Maria é deusa. E eu vou virar evangélico na hora. Isso não existe no catecismo. Ao contrário, o catecismo católico diz que a salvação está exclusivamente em Jesus. Jesus é o Salvador por excelência. Todos os outros que rogam a salvação a Jesus e que, portanto, ajudam na salvação indireta, o fazem pedindo a Jesus. Você não está sendo sincero, não está sendo ético e não está sendo verdadeiro. Está atacando uma igreja, uma doutrina que não existe. Como Paulo declara, fugir da idolatria. E ele continua, porque o que eles oferecem, o culto que eles prestam às imagens e aos ídolos, diz Paulo, é a demônios. Portanto, é muito grave o catolicismo, porque ele quebra o primeiro mandamento, o mais importante de todos. Não é por acaso que está em primeiro lugar. Deixa eu mostrar para vocês as citações da própria igreja católica, para que você tenha percepção do quão grave isso é. Primeiro, Maria ocupando o lugar de Jesus como Salvador. Catecismo Católico, parágrafo 964. A Virgem Maria, que durante toda a sua vida esteve associada a Cristo na sua missão, ficou também associada a Ele na sua paixão e na sua morte. Onde? Ela subiu na cruz com Jesus. Ela sofreu profundamente com seu filho. Como? Ela sentiu os travos, ela sentiu a ira de Deus sendo descarregada
esse cálice. O cálice não eram os chicotes dos romanos. O cálice não era a cruz apenas. O cálice era a ira de Deus que seria descarregada sobre Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Em que ponto Maria subiu no Calvário e bebeu do cálice da ira de Deus? Em nenhum momento. A sua dor foi uma dor de mãe. Eu vou parar aqui um pouquinho. A Virgem Maria, que durante toda a sua vida, eu não chequei, tá? Se isso aqui está realmente assim no catecismo, mas vamos lá, vamos dizer que esteja. A Virgem Maria, que durante toda a sua vida esteve associada a Cristo na sua missão, ficou também associada a ele na sua paixão e na sua morte. Ela sofreu profundamente com o seu filho, que foi crucificado e morreu. E de fato a sua dor foi uma dor de mãe. A tradição da igreja a reconhece como a nova Eva, que aos pés da cruz participa da redenção da humanidade. O dogma de corredentora não existe, meu filhão. Tá? Você está atacando uma coisa que não existe, um dogma que não existe. É claro que ela sofreu na cruz, porque toda mãe sofreria vendo o seu filho inocente pregado. Não precisava nem ser a mãe de Deus. Não precisava nem ser a mãe de Jesus. É lógico que ela sofreu, só que ela sofreu de um jeito diferente. Ela sofreu como Simeão profetizou. Uma espada transpassará a tua alma. Uma espada transpassará o seu coração, de tanta dor que Maria sentiu. Qual é a mãe, qual é o pai que vendo o filho pregado na cruz, não sentiria uma dor lancinante na alma e pediria a Deus, se fosse possível, para ser pregado ou pregada no lugar de Jesus? O fato dela ter sofrido junto com Jesus não significa que ela é salvadora com Jesus. São coisas diferentes. E ela é chamada de nova Eva porque, assim como Eva desobedeceu, Maria foi obediente. Assim como Jesus é chamado o novo Adão, o homem que vai resgatar, que vai reconciliar o homem com Deus, ela é chamada de nova Eva porque está junto, participando disso. Não pela sua natureza, que ela também é humana, também redimida de outra maneira por Deus, mas pela sua condição de mãe e de fiel discípula de Jesus. Você está interpretando errado este ponto do catecismo. A tradição da igreja, também da tradição, não a Bíblia, a reconhece como a nova Eva, que ao pé da cruz participa da redenção da humanidade. Ela participou da redenção. Nova Eva. Em várias e várias obras de arte do mundo católico, você vai ver Maria pisando na cabeça da serpente. Lembra da profecia de Gênesis? Porém, inimizade entre ti que é a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o descendente aqui? É Cristo. Este te ferirá a cabeça. O descendente ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é que vai ferir a serpente? É o descendente, não é a mulher. Aqui você está parcialmente correto. De fato, quem pisa a cabeça da serpente é Jesus. Agora, deixa eu responder isso com um paralelo do pastor Rodrigo Mocelin. Em João 2, eu vou pegar aqui na minha palavra, que fala das bodas de Caná. Primeiramente, o João, que conviveu com Maria, a levou para casa, né? Depois do pedido de Jesus. Ele vai destacar o papel inicial de Maria nesse milagre. Vamos lá. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. Presta atenção. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Se você tiver mais que um QI de 80, você vai perceber que aqui ele está preparando para aquilo que a narrativa vai dizer que Maria fez. Estavam ali, achavam-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Estava ali o pastor Mocelin, também foram convidados o pastor tal, o pastor tal. Se eu substituísse, você entenderia que você estaria tendo destaque nesse texto. Agora, o que vocês não entendem, o que é difícil para vocês entenderem, que uma coisa não exclui a outra. Se Maria não tivesse pedido, o milagre não teria acontecido. Se Jesus não estivesse presente, o milagre não teria acontecido. Jesus fez o milagre porque era Deus, por sua graça de fazer milagre. Maria, entre aspas, porque só Deus faz milagre, fez o milagre acontecer de maneira indireta, pedindo a Jesus. E é esse o papel da Virgem Maria. Vocês atacam um catolicismo que não existe. Vocês atacam algo que só está na cabeça de vocês. Vocês atacam algo que não é verdade. É verdade, sim, que Maria aparece, Nossa Senhora das Graças, por exemplo,
pisando a serpente. Mas esse pisar a serpente, mesmo que de maneira indireta, também foi conseguido por Maria. Pelo sim dela, Jesus nasceu, e Deus é grato ao sim dos homens. Quando a gente diz sim livremente a Deus, Jesus disse em Mateus, se você der um copo de água, porque meu discípulo não ficará sem recompensa. Maria não deu um copo de água, ela deu o seu ventre, ela deu o seu sim. E você acha que Deus simplesmente usou ela como um coador de café e jogou fora? Você acha que o Deus que mandou no quarto mandamento honrar pai e mãe, verdadeiramente desprezou a sua mãe? Ora, se ele não pecou durante a vida, foi igual a nós, com exceção do pecado, diz a carta aos Hebreus, como é que Jesus desprezou Maria? Como é que Jesus escanteou Maria, como vocês pregam interpretando errado Marcos 3,31? Ou Jesus desprezou Maria e pecou, ou ele não desprezou Maria e a interpretação de vocês está errada. É Jesus quem pisa na cabeça de Satanás. Como Paulo fala, que Cristo triunfando sobre os principados e potestades, os venceu na cruz. Não diz que Maria venceu. O próprio Novo Testamento interpreta esse texto, não sou eu. É lógico que quem venceu na cruz foi Jesus. É lógico. É lógico que a redenção quem fez, e que só poderia fazer, foi Jesus. Porque, como você bem disse, é o único 100% homem e 100% Deus. Nisso você está certo. Só Jesus poderia salvar o gênero humano. Mas Maria fez parte desse plano de salvação. Como Eva levou Adão a pecar, Maria, como mãe da fé, concluiu junto com Deus Pai, claro, de uma maneira diferente, evidentemente muito menor, a entrega do seu filho Jesus como sacrifício. Aquilo que não foi feito no Monte Sinai, de se sacrificar o próprio filho, Abraão, o pai da fé, sacrificar o próprio filho que Deus evitou, ele permitiu a Virgem Maria. Deus entregava do céu Jesus na cruz. E Maria entregava do seu coração Jesus na cruz. Porque ela sabia que Jesus seria o Salvador da humanidade. O próprio Novo Testamento diz que Jesus é o descendente que triunfou sobre as forças do mal. O livro católico, Devoção à Santíssima Virgem Maria, declara: a Virgem Maria escolhida de Deus para reparar a falta de Eva. Como é que é? Quem é que veio consertar o nosso problema de pecado? Não foi o Messias, foi Eva. É isso que os católicos creem. Reconciliar o céu com a terra. Não foi Jesus o mediador que fez isso? A libertadora do gênero humano. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o catolicismo está dizendo que ela é a libertadora. Blasfêmia! Ela é a libertadora de maneira indireta. Eu já comentei isso. Se você interpretar de um jeito errado, você vai ter uma conclusão errada. Com uma premissa errada, você vai ter uma conclusão errada. É isso. Né? É como ela libertou aquele casamento por um pedido. Assim ela estava ali representando Eva. Jesus salvou, mas Maria estava representando Eva. Colocando no lugar de Cristo. Isso é gravíssimo. Como alguém pode dizer: não há problema nisso? São irmãos. A Bíblia não fala de uma nova Eva. A Bíblia fala de um novo Adão. A Bíblia não fala de uma nova Eva, meu filho, mesmo. Mas nós não cremos somente na Bíblia. E se você ver no meu canal e quiser aprender sobre isso, você vai entender porque a sola escritura é uma furada. Não dá para sustentar uma realidade a partir de um livro, mesmo que esse livro seja inspirado por Deus. Porque a realidade, meu filho, é muito maior que o livro. A própria Sagrada Escritura, João diz: eu teria muitas coisas para escrever ainda, mas nem todo papel e tinta do mundo serviriam, caberiam aquilo que Jesus fez. Tudo que está na Bíblia é inspirado, mas nem tudo que é inspirado está na Bíblia. A igreja compilou a Bíblia. Santo Agostinho diz: eu não acreditaria na Bíblia se a igreja não mandasse acreditar na Bíblia. É a igreja que compilou a Bíblia. A Bíblia não surgiu antes da igreja. Na época, filhão, existia papiro, não tinha biblioteca, não tinha imprensa, não existia uma Bíblia embaixo do sovaco de cada um. As pessoas pregavam pela tradição, por aquilo que elas ouviam falar. E antes que você pegue aqueles versículos de Jesus condenando a tradição judaica, né, porque eles eram chamados de hipócritas, porque seguiam uma tradição de lavar as mãos, de rezar nas praças, mas não tinham o coração convertido. Não é essa a tradição. É a tradição de contar um para o outro. Então você está atacando uma doutrina que não acredita só na sola escritura. A gente acredita na tradição oral, na Bíblia e no magistério.
O nosso banco tem 3 pernas e por isso ele não cai. E o banco evangélico tem uma perna, que é só a escritura. E por isso que, com uma só escritura, vocês têm tantas interpretações diferentes para eventos importantes, por exemplo, o batismo. Algumas igrejas evangélicas acreditam no batismo de criança, outras só de adulto. Algumas igrejas evangélicas dizem que o batismo não precisa ser por imersão, outras dizem que sim. Algumas igrejas evangélicas dizem que o batismo é apenas um sinal, não é um sacramento. Não infunde perdão dos pecados nem Espírito Santo. Outras dizem que infunde. E tudo isso porque vocês pregam e pregaram que é possível interpretar sozinho a Sagrada Escritura. E isso é uma mentira, porque Pedro diz na sua carta que a Sagrada Escritura é difícil e que há passagens que os incultos deturpam para a sua própria ruína. São Pedro vai dizer que várias passagens são difíceis de entendimento. Então você está, de novo, atacando algo do ponto e perspectiva evangélico, não católico. Mesmo porque Eva pegou o fruto, mas o Novo Testamento declara que o pecado veio no mundo por meio de quem? De Adão, não de Eva. Porque Adão era o cabeça da humanidade. Por isso Paulo diz... Mais ou menos, né, filho? Mais ou menos. Se não aparece, talvez, Eva no Novo Testamento, aparece no Antigo. E Eva, sim, fez parte da queda do homem. Você está enganado, você está deturpando. Isso está em Gênesis. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o Espírito vivificante. Quem é o último Adão? É Cristo. 1 Coríntios 15... Opa, faltou um aqui. Ou 2. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também serão vivificados em Cristo. Cristo é o novo Adão. Todos morreram em Adão, não em Eva. Foi em Adão. Por isso não tem uma nova Eva. Nós temos um novo Adão, que é Jesus Cristo. Agora... Bem questionável, né? Foi Eva que apresentou a Adão. A serpente tentou Eva e Eva tentou Adão. Eva também. Essa figura figurativa de Eva, não literal, né? Como alguém que levou Adão a pecar. Então, sim, ela fez parte da queda, sim. Não se engane. No catolicismo católico, eles dizem muitas vezes que Cristo é o Salvador, mas logo em seguida atribuem a Maria o que pertence apenas a Cristo. É triste, cara, vocês fazendo as pessoas odiarem a mãe de Jesus. Eu tenho um amigo que recebeu 2 pessoas de uma outra religião que detestavam Maria, e eles foram visitar a casa dele aqui em Joinville. E ao entrar na casa, tava o pai, a mãe e o filho. Ele disse que podia receber aquela religião que bate na porta. Deixou o pai entrar, deixou o filho entrar, trancou o portão na cara da mãe. E aí o pai e o filho começaram a dizer: deixa minha mulher entrar. O menino: não, minha mãe tem que entrar. Aí o rapaz disse assim: por que a sua mãe tem que entrar se a mãe de Jesus não entra? Eles começaram a chorar e se converteram. Você gosta de que a tua mãe seja bem tratada. Onde vem esse ódio entre vocês e a mãe de Jesus? Onde vem esse ódio que vocês pregam sobre Moisés, que assassinou, Paulo, que perseguiu, Davi, que foi adúltero, Salomão, que fez práticas duvidosas? Por que esse ódio à Virgem Maria? Por que vocês nunca pregam em culto que ela foi a maior serva que existiu, que não existe erro dela, sobre ela narrado na Sagrada Escritura, que ela permaneceu de pé diante da cruz, que Jesus lhe era submisso, Lucas 2, final de Lucas 2, quando ele era encontrado aos 2 anos, que ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, ele era submisso, está na sua Sagrada Escritura, era submisso porque não pecava, não porque Maria era mais que ele, porque Maria é uma ser humana preservada do pecado, salva por Jesus de maneira diferente. Jesus salvou também Maria. Deus, meu Salvador, ela vai proclamar isso, mas salvou ela antes de pecar, diferente da gente, que fomos remidos depois da queda. Nós temos a consequência do pecado original, Maria não tinha. Vamos seguir. No catecismo católico eles dizem que eles são contra a idolatria, mas o tempo todo eles idolatram. Então é insignificante que eles digam que Jesus é o Salvador, se logo em seguida eles colocam Maria na mesma posição que Cristo Jesus. A gente idolatra por quê? Porque a gente tem imagem. Não é o vídeo aqui, mas vocês podem ver lá, meu vídeo sobre imagem vai explicar certinho. A gente idolatra Maria por quê? Porque a gente coroa? Não, a gente coroa porque ela é rainha, filhão. E rainha merece ser coroada. A gente idolatra porque às vezes a gente se ajoelha diante de uma imagem para orar diante da imagem. Mas não foi o que Natan, o profeta Natan, fazia diante do rei Davi, está na sua Sagrada Escritura. Não foi o que José do Egito permitiu seus irmãos
lá em Gênesis, quando foram pedir comida e estavam passando fome, que eles se prostraram diante da autoridade de José? A Bíblia condena a prostração no sentido de adoração, mas vocês são tão especiais que vocês conhecem o coração de todo católico e acham e pensam que todo católico que se ajoelha diante de uma imagem para fazer oração está idolatrando a imagem ou está idolatrando a Virgem Maria. Vocês penetram no coração das pessoas. Isso se chama julgamento. Vocês não sabem o que passa no coração de uma pessoa. Quando ela se ajoelha diante de uma imagem, ela não está se ajoelhando diante de uma deusa, apenas diante de uma rainha. Mas toda rainha merece uma saudação e uma reverência. Outro texto católico. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Que o temor que Maria inspira ao demônio é maior. Presta atenção. Que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens. E, em certo sentido, o próprio Deus. Antes do cara falar besteira, eu já vou explicar aqui. Esse livro é de Santo Afonso Maria de Ligório, de fato um grande defensor de Maria, um grande mariano. O cara tira de contexto. O que ele vai dizer? E eu vou explicar o contexto. Que Maria, por ser humana e por ser muito inferior a Deus, ela causa mais repulsa aos demônios que o próprio Deus. Por quê? O demônio não quis se prostrar, não quis servir à humanidade. Essa é uma teoria sobre a guerra de Apocalipse do céu. Se o demônio não quis se prostrar à autoridade do Criador, imagine quando o Criador deu autoridade sobre uma criatura, a Virgem Maria, para vencer e esmagar a cabeça do demônio. Isso lhe causa muita repulsa. Não porque Maria é maior que Deus, nem sei o que você vai falar depois, mas ao contrário, porque Maria é mãe de Deus e porque ficou um espaço vago quando Lúcifer caiu, Lúcifer, né, entre aspas, caiu, esse nome também tem muita coisa, né, sobre o surgimento desse nome, mas o primeiro demônio, os demônios caíram. Quando ficou esse lugar do orgulhoso que caiu, a Bíblia diz, Deus exalta os humildes. Deus exalta os humildes e rebaixa os orgulhosos. Como Maria está, a rainha, está junto do príncipe, porque Jesus é o príncipe da paz, Isaías, ele é o príncipe da paz prometido, mãe de príncipe é a rainha por consequência, meu filho. Como Maria tem a autoridade de Deus sobre os demônios detestam ela. É nesse sentido. É tipo o meu time que já está mal faz tempo, apanhando de time grande é feio, mas apanhando pequeno é mais feio ainda, nesse sentido. Estão dizendo que os demônios têm medo até em certo sentido, mas medo de Maria do que de Deus. São irmãos. Blasfêmia. Blasfêmia. Catecismo, parágrafo 969. Maria é mediadora. Mas o que nós acabamos de ler aqui? Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Outro documento católico. Ainda explicando sobre Timóteo, que ele pega um só mediador, a própria passagem que ele pega um pouquinho antes, eu não sei se ele não lê de maldade ou se eles gostam só de versículos pinçados, a mesma passagem que ele lê antes, na carta ao Timóteo, diz que se devem fazer orações por quem tem autoridade, por governantes, por pessoas constituídas em autoridade para que governem em paz e que tragam prosperidade ao povo. Então é engraçado, né? Ele pega só a passagem de mediação de salvação, que está certo, não de graças. E ele esquece que o próprio Deus, no mesmo versículo, manda que se faça oração um pelos outros. Pela obediência, ela tornou-se causa de salvação. Documento católico. Pela obediência, ela tornou-se causa de salvação. Para si mesma e para todo o gênero humano. Se você fala assim, não, pastor, esses livros aqui são irrelevantes. Primeiro que eu citei o próprio catecismo, que é o documento oficial. Mas todos esses documentos que eu citei católicos reverberam o que vocês veem na missa católica. Quem era católico aqui lembra? Lembra o tamanho da ênfase que era dada a Maria? Vocês lembram? Como Cristo ficava de lá? Mentira descarada, meu filho. Mentira descarada. Toda oração da Santa Missa fala por Cristo Nosso Senhor. Não se reza Ave Maria na missa. A única menção da Virgem Maria é na oração dos santos. E a única coisa que a gente faz é curvar em reverência a cabeça, porque ela é mãe de Deus. Isso é uma mentira descarada. Ou você não ia na missa, ou você não era católico. Eu vou na missa quase todo dia.
A citação à Virgem Maria não passa de 1% na missa se passar. Isso é uma mentira deslavada, descarada e injusta. Você não lembra? Veja se essas frases aqui não refletem que de fato é a Igreja Católica. Em que Maria tomou o lugar de Jesus. Segundo, Ela não toma o lugar de Jesus. Fazei o que ele vos disser. Tudo que você levar para a Virgem Maria, ela vai apontar para o Filho. Fica bem sossegado quanto a isso. Ela sabe o lugar dela. Maria ocupando o lugar de Jesus como sem pecado. O único sem pecado neste mundo é Deus, é Jesus. Isso não é verdade, mas o vídeo é curto para explicar. Mas a Igreja Católica, em 1854, promulgou a Imaculada Conceição. Promulgou mesmo. Maria Imaculada. Maria, concepção imaculada dela. Que ela não foi concebida, é óbvio que a gente concorda, no sentido de que Maria, ela teve Jesus, e Jesus não teve pecado. Jesus não teve pecado de forma alguma, mas Maria era pecadora. Mas em 1854 eles disseram, não, ela não tem pecado. Bem-aventurado, Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção. Catecismo Católico, Maria manteve-se pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a vida. Parágrafo 493. Como eu disse, isso foi promulgado em 1854. Só um parênteses, católicos muitas vezes diziam assim para nós, onde vocês estavam antes de Lutero e Calvino? Eles diziam, tá vendo, não existia vocês antes. Eu pergunto, onde a Igreja Católica estava antes de 1854? Porque isso é uma doutrina nova. Não é uma doutrina nova, é um aprofundamento da palavra, porque o Espírito Santo diz na Bíblia, eu vos ensinarei toda a verdade. Jesus tem muita coisa para ensinar vocês, né? Mas vocês não vão entender agora. Vamos parar por aqui? O Espírito Santo vai vir e vos ensinará toda a verdade. O que o católico faz é um aprofundamento da revelação, não é criar uma revelação nova, não é acoplar livro na Bíblia, tá? E sim, Maria é concebida sem pecado, sim, porque você não pode dar um remédio bom com uma seringa suja. Porque o próprio Deus que pôde fazer Eva sem pecado e fez, isso é doutrina inclusive evangélica, eles nasceram sem pecado, pôde e quis fazer a mãe de Jesus também sem pecado. Mas isso a gente precisaria de 1 hora pelo menos para explicar. Mas vamos seguir. Pelo menos aqui você está falando a verdade. Maria é sem pecado mesmo. Totalmente nova. Não há um vestígio de que os cristãos ao longo da história acreditaram nisso. A gente começa lá em 1140 com os cônegos de Lyon, dizendo algo nesse sentido. Mas eles foram censurados. E logo isso apagou. Anselmo de Canterbury disse que ela nasceu sem pecado. Ela nasceu com pecado como todos nós. Agora, o que diz Romanos 3? Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. O que a própria Maria disse? Ela cantou, eu me regozijo em meu Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Além disso, o argumento que o católico diz é o seguinte, peraí, pastor, se Jesus não tem pecado, Maria não pode ter pecado. É o problema, pastor, que a tua Bíblia também diz que entre os nascidos de homem, nenhum foi maior que João Batista. E Jesus nasceu de uma mulher do gênero humano também, então ele não é maior que João Batista? Aí você, nesse versículo, você aceita que Jesus é a exceção, e aí no versículo todos pecaram, você não aceita que pode ter exceção, e tem exceção à regra, que é a Virgem Maria e Jesus. Também. Porque senão ela contaminou Jesus. Se esse argumento fosse verdadeiro, nós deveríamos ter que dizer o seguinte, peraí, então a mãe de Maria também não podia ter pecado, porque senão ela gerou uma Maria pecadora. E a avó da mãe de Maria, e por aí vai até Adão. Ou seja, nós teríamos que negar a própria crença católica de que Adão contaminou toda a raça, que é a crença do pecado original, de que Adão contaminou todos. Todos nasceram pecadores por conta de Adão, o que é um absurdo. Além disso, em 1950, o Papa Pio XII proclamou a Assunção de Maria. O que é a Assunção de Maria? Isso foi proclamado só em 1950. Se Maria não tem pecado, logo ela não pode morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Se ela não pecou, como ela vai morrer? Portanto, tem que inventar uma outra mentira para consertar a primeira. Ela não morreu, ela foi assunta ao céu. Cadê? Quem viu? Ninguém. Tem que crer no escuro. Opa! Tem que crer no escuro não, meu filho. Tem base bíblica para isso, inclusive em Apocalipse, tá? Então, Apocalipse fala de uma mulher arrebatada. E Apocalipse, diferente de Gênesis, tem muito mais a ver com mulher a Maria do que mulher à igreja. Também pode ser igreja, mas não só igreja. Jesus chamou Maria de mulher na cruz, e isso tem um motivo. Remeteu a Gênesis, remeteu a Apocalipse. Claro que não estava escrito, mas ele é Deus. Eis aí a tua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Ele não usa o nome de João, porque foi uma entrega à igreja. Era o discípulo amado representando a igreja. Mulher, eis aí o teu filho. E um levou o outro para casa. Maria
se tivesse mais filhos, como vocês pregam, teria ficado com a família dela. João era irmão de Tiago. João era filho de Zebedeu. Ele tinha família também. Não foi uma preocupação muito maior do que apenas uma preocupação física, fisiológica de um cuidar do outro. Foi uma entrega da igreja, dos discípulos amados à mulher e da mulher à igreja. E depois disso Jesus disse: tudo está consumado. Ou seja, ele tirou o último fôlego para dizer isso porque era importante. Porque essa entrega era importante. Eu não vou conseguir detalhar todo o dogma aqui em pouco tempo. Né? Não é fácil de vídeo curto. Mas você pode ler no livro. Terceiro, Maria como mãe da humanidade. Em João 19:26, Jesus na cruz do Calvário olha para João e para Maria e diz para João: olha, aí está sua mãe, João. Logo, diante disso, o Papa João Paulo II disse que a Maria é a mãe de toda a humanidade. Mas o próprio texto, o contexto, é autoexplicativo para significar o que Jesus havia dito. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Foi só isso. Foi só isso não, porque você está dizendo que Jesus falou o nome de João. Ele não falou o nome de João. Ele foi o discípulo amado. E se você é formado em teologia, e eu tenho formação em teologia, sabe que quando a Sagrada Escritura não coloca o nome de alguém, é para você colocar o teu nome lá. Quando a Sagrada Escritura não nomeia, é porque o autor quer que você se coloque no lugar. Logo, é uma entrega da igreja. E você está sendo sorrateiro, porque se fosse tão somente isso, Jesus que estava sem sangue, que tinha apanhado, que logo em seguida entrega seu espírito, que tinha sido chicoteado, que caiu 3 vezes na cruz, não teria falado se fosse algo banal. Nada que Jesus falou na cruz foi banal. Nada que Jesus falou na cruz foi comum. João levou ela, a levou para morar com ele, para que ela não ficasse desamparada. Mentira. Porque vocês mesmos dizem que ela teve mais filhos, eu não acredito nisso. Desamparada por quem se ela teve mais filhos? Jesus quer separar a família? Foi só isso. O texto é autoexplicativo. Aí eles pegam e dizem: não, ela é a mãe de toda a humanidade. Ela é a rainha dos céus. É engraçado porque esse título de rainha dos céus já foi utilizado em várias e várias religiões pagãs para celebrar seus deuses, seus falsos deuses. Ora, Eu não sei se você está falando coisa verdade, eu não chequei essa informação. Mas não é porque uma coisa é semelhante à outra que essa coisa é falsa. Essa é uma premissa falsa. Não é porque você tem 2 olhos, igual um burro que tem 2 olhos, que você é burro. Aliás, não sei, às vezes eu tô... Não é porque você, pastor, fica em pé e um jegue fica em pé que você é jegue. Está entendendo o que eu quero falar? Não é porque uma coisa tem semelhança com a outra que essa coisa foi inspirada na outra. Ou surgiu da outra. E isso é uma falta de raciocínio lógico muito grande, às vezes, em quem ataca a Virgem Maria. a gente sabe, por um lado, esse termo, Maria, mãe de Deus, foi desenvolvido ao longo da história da igreja. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Deixa eu pegar aqui. Sim, Maria Theotokos, mãe daquele que é Deus. Esse foi o termo que foi usado. Theotokos. Significa... Isso eu já estou entrando aqui no outro também, no outro ponto. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu não estou com vocês aqui. Ela que foi a catecismo católico. Ela que foi a mãe de Jesus e mãe do Redentor. Foi dada pelo Senhor Jesus ao seu povo, como mãe de todos os fiéis. Ela é a mãe da igreja, porque como Maria no Calvário, cooperou de modo excepcional na obra da salvação. Assim, como mãe da igreja, Maria continua a dar-nos sua ajuda e intercessão. Olha que coisa. No Concílio de Éfeso, o termo Maria, mãe de Deus, de fato, foi proclamado. Mas não para falar sobre Maria, era para falar sobre Jesus. Ah, gênio! É verdade? Sim, porque diziam... Porque Nestório, bispo de Antioquia, disse que as naturezas de Jesus eram separadas. A igreja combateu e qual é a consequência? Maria gerou Jesus por inteiro, as naturezas não se separam, então, consequência, Maria é mãe de Deus. Quanta data que isso aconteceu, querido pastor? Quanta data? 431. Outra coisa que vocês falam que foi criado ali. Não, Maria não foi criada ali, existe oração dedicada a Maria antes disso. Existe oração mariana lá do século II, III, e vocês dizem que ali se criou uma verdade. Puf, não, ali foi batido o martelo sobre as naturezas de Jesus. Você está certo, o foco não era Maria, mas a consequência foi a segunda parte da oração Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Porque se Jesus tem uma união hipostática das duas naturezas, Maria gerou, e Maria... Gerou não, desculpa. Maria é mãe das duas naturezas. Ela gerou, claro, só a parte física, mas ela é mãe das duas naturezas, que são inseparáveis. Para dizer que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Na história, ele foi alguém que rejeitou o título, dizendo, olha, isso aí pode ser mal interpretado. E ele então disse o seguinte, Maria era mãe apenas da natureza humana de Jesus. Isso foi taxado como errado, acertadamente. Afinal de contas, Jesus não é Deus. Como que ele pode deixar de ser Deus? Se a pessoa dele é de um ser divino, deixar de ser Deus significaria deixar de ser ele mesmo, o que é impossível. Então Jesus nunca deixou de ser Deus, inclusive no ventre de Maria. Ele é o Deus homem. Opa, Jesus nunca deixou de ser Deus. Foi honesto. Se Jesus nunca deixou de ser Deus, inclusive no nascimento, Maria é mãe de quem, meu filho? Ele é o Deus encarnado. Ele nunca deixou de ser Deus. Agora, essa expressão, então, Theotokos, Maria é mãe de Deus, não era para falar sobre Maria. Era para falar sobre Cristo. O termo não visava engrandecer Maria. O termo visava apenas explicar quem Jesus era e engrandecer nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o mau entendimento que tem por aí. O termo não era, claro que não, era consequência, mas o termo é correto. Maria, mãe de Deus, engole. Engole o choro. Virgem perpétua. Isso foi definido no Concílio de Calcedônia em 553. No Catecismo Católico, parágrafo 499, eles dizem isso, sempre virgem. Mas o que a Escritura declara? Mas José não conheceu Maria na intimidade enquanto ela não deu à luz a um filho. Vocês não sabem o termo intimidade, conheceu, é um eufemismo para o contato íntimo. Mas José não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Depois ela conheceu. Não, não é verdade. Não é porque não conheceu enquanto que ele conheceu depois. Isso é uma distorção troncha de vocês sobre a Sagrada Escritura. Eu aconselho você que está vendo, pegar a sua Bíblia, lá atrás, no apêndice da Bíblia Ave Maria, não sei se as outras têm, né? Provavelmente as Bíblias de estudo têm. Existe algo que nos ajuda a mostrar, primeiro, que os irmãos de Jesus não eram irmãos, eram parentes próximos, primos de Jesus, fazendo paralelos com a própria Sagrada Escritura. Está aqui, ó, eu vou ler para vocês aqui. Irmãos de Jesus. São indicados Tiago, José, Judas, Simão, Marcos 6:3. Não se trata, porém, de irmãos no sentido estrito, filho dos mesmos pais. Os evangelistas afirmam que Jesus foi o único filho da Virgem Maria. Marcos 6:3, João 19:26. Porque o costume judaico era que quando morre um filho, o outro fique com a mãe. Jesus entregou João a Maria, Maria a João. Nem há motivo para supor que São José tivesse outros filhos de um matrimônio anterior. Por outro lado, a palavra primo não existe no hebraico e nem no aramaico. Os irmãos de Jesus tinham outra mãe que não Maria Santíssima. O Evangelho de São Mateus 27:56 menciona, entre as mulheres presentes a crucificação de Jesus Cristo, mãe de Tiago e de José. Essa Maria é esposa de Cleófas, conforme João 19:25. Provavelmente se trata de uma irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Maria e seu esposo Cleófas eram os pais de Tiago e José. Eles tinham ainda outro filho por nome de Judas, que em sua epístola, Judas 1:1, se diz irmão de Tiago. Esse Tiago só pode ser filho de Cleófas, pois o outro Tiago era irmão de João Evangelista, que era filho de Zebedeu. Eles brigam pelo poder, né? Não sei se você lembra disso. Resta Simão. Também Egesipo, Egesipo, não sei como que fala isso, também o lidar como filho de Cleófas. Não consta os seus pais. Tenha em conta que Nossa Senhora é chamada mãe de Jesus e nunca mãe dos irmãos de Jesus. Se Maria tivesse algum outro filho, Jesus não a teria confiado a João na cruz. A família de Nazaré aparece apenas com 3 pessoas: Jesus, Maria e José. Aos 12 anos, José vai ao templo exclusivamente com Maria e José. Cadê os outros irmãos procurando Jesus? Nunca se vê. Evangélico diz que acredita na Bíblia enquanto é coerente para ele. Me mostre na Sagrada Escritura onde aparecem, além da deturpação linguística que vocês fazem, os irmãos autênticos de Jesus. Né? Não tem. Vamos ver aqui o verbete Virgem Maria, ou Maria. É legal aqui atrás porque já diz onde você deve procurar. Virgem depois do parto. Lucas 1:34. Conclui-se que Maria tinha o firme propósito de não conhecer varão.
aceita a missão de ser a mãe do Messias. Logo, o anjo ter garantido que tudo se fará por obra do Espírito Santo. Quando Maria, como se fará isso se eu não conheço o homem? Ela está perguntando, olha, eu sou virgem, quero permanecer virgem. Por quê? Porque ela queria saber como ia acontecer. Ela estava preocupada em como. Ela queria manter a virgindade. Em Lucas 1, quando o mesmo anjo Gabriel aparece a Zacarias e Isabel, já em idade avançada e estéril, Zacarias faz a mesma pergunta. Como se fará isso se a minha mulher é estéril ou tem idade avançada? Zacarias é punido pelo anjo porque ele duvidou daquilo que Deus podia fazer. Maria nunca duvidou do que Deus podia fazer. A pergunta dela era uma preocupação com a sua virgindade consagrada a Deus. Algo que na época não era comum. Vamos deixar bem claro isso. Conheceu. Tanto é que a gente sabe que Maria teve filhos, outros filhos. Jesus teve irmãos. Não é de um carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? O texto bíblico é claro? O texto bíblico é claro porque vocês são ignorantes. No aramaico, hebraico, não tem a palavra irmão. Já prevendo. Também porque a família na época era patriarcal, não era núcleo familiar como você tem aqui no Brasil. Todo mundo era família na época. Tios, tias, irmãos, primos eram família, eram chamados de irmãos. Por isso que no Antigo Testamento, às vezes diz que um ficou com a sua irmã, deitou-se com a sua irmã, não é irmã no sentido que nós vemos hoje, mas era irmã núcleo familiar, primo, prima, primo de segundo grau, tudo isso. O catolicismo. Já prevendo o catolicismo. Ora, os católicos dizem, não, esses aí são filhos de José, de um casamento anterior. Da onde tiraram isso? Não tem respaldo bíblico, nem Não é todo mundo católico que fala isso, tá? Ah, eram primos de Jesus. Mas Vimos a palavra ela. aqui é adelphos, em grego. Não. É a palavra usada unicamente para irmão. Não, mentira, não existe essa palavra única por irmão, você está mentindo, cara. Você Você está mentindo. Se os meus olhos virem preto, mas a igreja católica fala que é branco, então é branco. Lembra disso? Se os meus olhos lerem irmão, e a igreja católica fala é primo, então é primo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, é sua ignorância A igreja mesmo. católica pega a horta e diz o quê? Não é bom. Mas eu tô vendo pão, padre. Não é bom. É o Cristo. Por quê? Porque nós, os católicos, o Papa tá falando. É mesmo. Isso, gênio. Então a gente está vendo um homem pregado na cruz, desfigurado, com o olho furado, ele não é Deus, segundo o seu belo raciocínio, né? Os olhos estão dizendo que ali não é Deus, que é um homem derrotado, mas você está dizendo que é Deus. Seu argumento se volta contra você, gênio. Uma coisa aqui. A gente é irmão. Mas ele diz, não é irmão. Não é irmão. Além disso, me parece que também haveria um outro problema. Paulo em 1 Coríntios 7 diz aos casados, irmãs, concedam ao marido o que é devido. E o contexto é intimidade conjugal. Conceda ao irmão, ao marido o que é devido. Não fazer isso é pecado. Então Maria estaria casada, não concedeu ao marido o que era devido. Ai, cara. Fazer isso não é pecado. Onde diz na tua Bíblia que não fazer isso não é pecado? Diz só que o casamento não é consumado, não diz que é pecado. Isso é da sua cabeça de minhoca. Também a carta aos Coríntios não existia na época para Maria ler. Tá certo, meu querido? Você está falando duas mentiras. E você está forçando a barra para caber dentro do seu argumento. Devido. Ela está em pecado. Então é um absurdo. Agora, por que a ideia de virgindade perpétua em Maria? Por que a ideia de virgindade perpétua em Maria? Para dar o ar de Deus. De algo que está acima de nossos relacionamentos humanos normais. Porque afinal Mentira. os anjos não se casam, não se dão em casamento. São Mentira. seres diferentes. Mentira. Espirituais e angelicais. Maria, Não. esse ponto aí para algo maior. Não, Ela é mentira. uma deusa, não tem sexo. Essa é a ideia por trás da virgindade de Maria. É uma deusa, não tem sexo. Cara, sem comentários, né? Sem comentários. Então, todo padre celibatário quer ser Deus, toda pessoa que consagra sua virgindade a Deus quer ser Deus. Sem comentários o teu comentário, né? É triste que o vídeo desse tenha tantas visualizações, tirando a fé de muita gente. Porque o cara é raso. É que se ela tivesse contato íntimo. Mas a ideia é a aura de uma deusa. Essa é a perspectiva. A Escritura declara, não adore outros deuses. Perfeito, ninguém adora Maria. Não faça imagem. Culto a Maria é de idolia, não é de latria. De pecado, dizendo que eles são idólatras, eles dizem, não, estamos apenas venerando a pessoa que aquela imagem representa. Simplesmente por usarem uma palavra venerar, eles então pensam ter resolvido o problema. Mas o que seria adoração? Sim, ajoelhar diante de uma imagem e atribuir à pessoa atributos que só pertencem a Deus. Se isso não é idolatria, o que será idolatria então? O de ajoelhar nós já provamos que não é, inclusive biblicamente. Claro, colocar a uma pessoa aquilo que cabe a Deus, onisciência, onipotência, onipresença, é claro que é idolatria. Mas ninguém em sua consciência faz isso. Quando vai acontecer idolatria? Se isso não é idolatria, o que será? Não,
isso é idolatria. Isso é idolatria, mas não se prostrar diante da imagem. Que nós devemos chamar as pessoas ao arrependimento e dizer aos católicos, amorosamente, que o que eles fazem é contrário à palavra de Deus. E Paulo disse que o reino de Deus não é dos idólatras, dos adúlteros, dos homicidas. Portanto, não há nada mais amoroso do que dizer arrependam-se, creiam de verdade em Jesus Cristo, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou é Jesus ou a Nossa Senhora. Nós só temos um Senhor, só temos um nosso Senhor. Por quê? Porque foi Ele que nos redimiu de nossos pecados, não Maria. Maria não derramou sangue por mim. Quem derramou sangue para me purificar de todos os meus pecados foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Deus nome. Ele é o Deus que encarnou, que se identificou conosco. E Ele é o único que pode me substituir, porque Ele é Deus e ao mesmo tempo homem. Por isso, então, eu posso depositar toda a minha fé nele. E eu não vou depositar a minha fé em nenhum homem. Por quê? Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador de salvação. Você chama o seu pai de pai. A Bíblia diz para não chamar ninguém a não ser Deus de pai. Então você, já que você é tão literal assim, começa a fazer isso. Você se chama de pastor, mas a Bíblia diz que Jesus é o pastor. Então se você é tão coerente assim, pare de se chamar de pastor, porque o seu argumento, pastor Mocelin, se volta contra você. Então aqui o herético é aquele que conta uma meia verdade, ou o herético é aquele que conta uma meia mentira. Você está certo em alguns pontos, você está errado só nas suas premissas e na interpretação do catecismo. Você está interpretando um catolicismo que não existe, você está atacando um espantalho de catolicismo, meu filho. É muito triste que vocês que sentaram no bonde depois de 1500 anos queiram explicar melhor que pais da igreja que estavam próximos dos apóstolos e tinham um respeito extraordinário à Virgem Maria. Você sabe o que os historiadores acharam? A primeira pintura feita da Virgem Maria, muito parecida com o quadro do Perpétuo Socorro, foi feito por um evangelista que talvez você leia, Lucas. Quando a gente leva a glória a Maria, nós não estamos tirando a glória de Jesus. Porque ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela diz, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Porque ela diz, o Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Adoração, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salvador por natureza, somente Jesus Cristo. Mas ninguém foi tão santa, ninguém foi tão especial, ninguém foi tão fiel, ninguém é tão íntima com a pessoa da Trindade como a Virgem Maria. Ela é a mãe de Deus, você mesmo disse isso. Ela é esposa do Espírito Santo, a Bíblia diz isso. E ela é filha de Deus. Somente uma criatura humana tem essa ligação íntima com as três pessoas da Trindade. E ela é tão íntima que quando ela cumprimentou Isabel, está na sua Bíblia, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E Isabel disse, de onde vem a honra? De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha me visitar? Porque assim que a tua saudação, não foi a presença tão somente de Jesus, assim que a tua saudação chegou no meu ouvido, eu fiquei cheia do Espírito Santo. Porque onde está a esposa do Espírito Santo, está o Espírito Santo. Um abraço. Desculpe os excessos, mas quando falo mal da minha mãe, eu fico muito bravo. Se inscreva no canal, até a próxima. Deixa o like e o comentário. Tchau.